Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e o assunto do vídeo de hoje é Fórmula 2. Contaremos o que aconteceu com cada um dos campeões da Fórmula 2 e da GP2, ou seja, de 2005 até 2021. Vamos falar se eles foram campeões de Fórmula 1, se tornaram lendas, se não chegaram na Fórmula 1, se tornaram só pilotos medianos, enfim, tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Primeiro, precisamos contar rapidamente a história da Fórmula 2. Em 2004, a antiga Fórmula 3000, que era a divisão de acesso para a Fórmula 1 praticamente desde 1985, acabou. Acabou é uma palavra meio forte, ela apenas foi remodelada em 2005 para uma categoria chamada GP2 Series. A GP2 então durou bastante, tinha muito prestígio e a FIA então em 2017 decidiu renomear a categoria apenas para Fórmula 2, o que, convenhamos, é muito melhor. Então, vamos para o primeiro campeão dessa lista. Começamos aqui com o primeiro campeão da história da GP2, que foi Nico Rosberg, que naquela época era apenas conhecido por ser filho do campeão Keke Rosberg. Ele desbancou o Heikki Kovalainen e foi campeão na penúltima corrida no Bahrein. Rosberg também se tornou o primeiro piloto da história da GP2 a vencer uma Sprint Race e uma Future Race no mesmo final de semana. Depois disso, ele foi para a Williams em 2006, onde teve um ano bem questionável. Mas a Williams foi lá, bancou ele, o Rosberg seguiu na Fórmula 1, evoluiu e foi parar na Mercedes em 2010, sempre sendo piloto muito regular. E após as batalhas contra Hamilton em 2014 e 2015, Rosberg foi campeão da Fórmula 1 em 2016, onde logo depois se aposentou. Hoje Rosberg trabalha como comentarista, youtuber e é dono de equipe da Extreme E. Depois de Rosberg, vamos com ele, Lewis Hamilton, que foi campeão da GP2 em 2006, desbancando Nelsinho Piquet. Sim, ele mesmo na briga pelo título. Hamilton, que era piloto da McLaren desde muito novinho, foi para a Fórmula 1 então em 2007 na equipe inglesa para ser companheiro de Fernando Alonso, onde quase conquistou o título naquele ano. Se ele fosse campeão, ele seria o primeiro campeão novato da história da Fórmula 1, se a gente não considerar 1950. Mas no ano seguinte, Hamilton foi campeão mundial, o mais jovem da história na época, e em 2013, após anos sem títulos na McLaren, ele foi para a Mercedes, onde o resto é história. De 2014 a 2020 foram 6 títulos conquistados, muitos recordes quebrados, virando um dos maiores, se não maior, da história da Fórmula 1. E o heptacampeão Lewis Hamilton segue firme e forte na ativa. Curioso, o campeão no ano seguinte a Lewis Hamilton foi Timo Glock. Sim, o Glock. O Glock é um caso curioso, porque ele já havia corrido na Fórmula 1 no ano de 2004 pela Jordan, mas ele seguiu na GP2, onde conquistou o campeonato em 2007, desbancando outro brasileiro, Lucas de Grassi, que foi o vice-campeão 11 pontos atrás do alemão. Glock, então, após o título, foi promovido à Fórmula 1 na equipe Toyota, substituindo Ralf Schumacher. Por lá fez anos razoáveis em 2008 e 2009, sendo o auge disso tudo bem, Passou o Glock. O Vettel passou, cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? O Timo Glock é inocente, tá? Digo isso. Após isso, ele foi para a pequena equipe Verde, onde ficou encostado no final do pelotão até 2012, onde saiu da Fórmula 1. Hoje ele segue correndo, só que em categorias de turismo, como DTM, e chegou até a participar da Stock Car esse ano na corrida de dupla. O campeão de 2008 foi quase do mesmo jeito de Timo Glock. Correu na Jordan em 2004 pela Fórmula 1, seguiu na GP2 e foi campeão anos mais tarde. Só que o Pântano já tinha lá seus 29 anos quando foi campeão na GP2. Ele foi campeão em cima de outro brasileiro, Bruno Senna. Meu Deus, gente. Pô, que é isso, cara? Pô, já pode pedir música 3 vezes seguidos, pô? Não, que isso, cara? E ainda por cima, Lucas de Grassi foi o terceiro. Misericórdia, cara. Só que diferente dos anteriores, Giorgio Pantano não foi para a Fórmula 1 no ano seguinte, até passou longe. O italiano então passou pela Super League Fórmula, que eu já falei aqui, pela Fórmula Indy e por várias categorias de GT, até abandonar o automobilismo em 2014.
Ah, o homem sem pódio também foi campeão da GP2 em 2009. Sim, estou falando de Nico Hülkenberg. E diferente de todos os outros que eu falei aqui, Nico Hülkenberg varreu a concorrência e conquistou o título com boa antecedência. Até porque o Hülkenberg é muito talentoso. Após isso, ele foi para a Williams em 2010, onde fez uma temporada mediana, porém com uma inesperada pole position em Interlagos. Depois de um ano sabático, ele voltou para a Fórmula 1 em 2012, correndo na Force India, onde quase conquistou a vitória em Interlagos. Após isso, ele seguiu na Fórmula 1 até 2019 e ele não conseguiu um pódio sequer, apesar de ser um baita piloto. Em 2020 e 2022 ele fez aparições ali como substituto na Racing Point e na Aston Martin, onde inclusive ele segue sendo piloto reserva até os dias atuais. Não é zoeira, Pastor Maldonado foi campeão da GP2 em 2010. Pode pesquisar, cara. Pode pesquisar. Isso aqui não é brincadeira minha, não é trollagem, não é zoeira. Ele foi campeão. E o Maldonado fez um baita ano derrotando Sérgio Pérez e Jules Bianchi na batalha pelo título. Só. E destaque para a equipe do Maldonado que se chamava... Rapaz! Depois disso ele substituiu o Hülkenberg na Williams em 2011, onde fez um ano bem meia boca, marcado muito pelos acidentes. Em 2012 ele teve a sua única vitória na Fórmula 1 no famoso GP da Espanha de 2012. Após isso ele acumulou batidas e desconfianças, onde foi para a Lotus em 2014 e seguiu até 2015, onde saiu da Fórmula 1. Após isso ele foi piloto de testes da Pirelli até 2017 e correu de Endurance até 2019. Mas não achei nenhuma informação do Pastor Maldonado correndo hoje, somente ele com um NFT no perfil dele, né? É duro, rapaziada. Após Maldonado, Romain Grosjean foi o campeão da GP2 em 2011. E assim como Glock e Pantano, ele já havia corrido na Fórmula 1 na Renault em 2009. Grosjean conquistou o título de forma fácil e isso lhe deu um lugar na Lotus em 2012 na Fórmula 1, onde apesar de batidas e polêmicas, ele fez um bom ano conquistando alguns pódios na temporada. O 2013 do Grosjean foi o grande ano dele na Fórmula 1 com 6 pódios conquistados e um 7º lugar no campeonato de pilotos. Ele ficou na Lotus até 2015, onde se mudou para a nova equipe Haas em 2016, onde ficou até 2020, muito marcado também pelos acidentes. Inclusive, o mais marcante deles foi aquele no Bahrein em 2020, onde ele saiu no fogo naquela imagem que não sai da nossa cabeça. E que ainda bem ficou tudo bem com ele. Hoje, Grosjean corre na Fórmula Indy, onde está desde 2021. 2012 foi um ano amaldiçoado na GP2, tanto para o campeão quanto para o vice. O italiano loucão David Valsecchi foi o campeão, derrotando o brasileiro Luiz Razia. Valsecchi no ano seguinte não conseguiu vaga na Fórmula 1, porém ele virou piloto reserva da Lotus, e isso viraria polêmica mais à frente. Já Razia conseguiu uma vaga na Marussia, só que devido a um calote do patrocinador, ele não durou nem a pré-temporada. Razia, depois disso, desistiu do automobilismo e virou apresentador do Auto Esporte. Não sei o que falar, cara. E o Valsecchi, coitado, não fez um treino livre sequer pela Lotus em 2013 e quando ele teve a oportunidade de substituir o Raikkonen nas últimas 2 corridas do ano, a Lotus preferiu o Heikki Kovalainen. O italiano esbravejou, falou um bocado sobre a Lotus e com razão. Depois disso ele correu de GT até 2016, onde desistiu de correr e decidiu virar comentarista. Hoje ele segue como comentarista da Fórmula 2 na Sky britânica e da Fórmula 1 na Sky italiana. Pobre Valsecchi, cara. Agora vamos falar do possivelmente pior campeão da história da GP2. Esta pessoa foi o suíço Fábio Leimer em 2013. Para vocês terem uma noção, ele foi o piloto com menos vitórias na história da GP2 sendo campeão, apenas 3. Só o Mick Schumacher em 2020 foi ter menos vitórias que isso. E após ser campeão da GP2, Leimer não conseguiu andar bem em lugar nenhum. Ele correu na Fórmula E e não foi bem, ele correu no WEC e não foi bem, ele virou piloto de testes da Manor em 2015 e abandonou o automobilismo em 2017. E o suíço simplesmente sumiu do mundo, cara. O último post dele no Instagram foi em 2018, o site dele tá fora do ar. Onde está Fábio Leimer? Precisamos descobrir. Em 2014, o campeão da GP2 foi o britânico Jolyon Palmer, filho do ex-piloto Jonathan Palmer, que derrotou bem
Stoffel Vandoorne e Felipe Nasser na briga pelo título. Assim como o Valsecchi, ele não conseguiu vaga na Fórmula 1 no ano seguinte e virou piloto de testes da Lotus. Só que diferente do italiano, Palmer teve a sua chance em 2016 na Renault. E Palmer, inclusive, era um dos pilotos mais sacaneados do grid devido aos seus acidentes e seus erros. Ele ficou na Renault até o GP do Japão de 2017, onde foi substituído por Carlos Sainz no GP seguinte. Após isso, Palmer nem quis seguir correndo. Já virou comentarista logo em 2018, onde ele segue até hoje como comentarista e analista oficial da Fórmula 1. Se existisse alguém para servir como exemplo de eterna promessa na Fórmula 1, esse alguém seria Stoffel Vandoorne. O belga nas categorias de base era um monstro, cara. Um monstro. Na GP2 de 2015 ele foi campeão, batendo recorde de pontos, de pódios, de vitórias, de maior percentual de pontos conquistados em uma temporada, de maior vantagem e de maior antecedência para conquistar o título. Tudo isso recorde de uma temporada numa GP2. O hype era gigantesco e isso aumentou ainda mais quando em 2016 Vandoorne correu o GP do Bahrein de 2016 pela McLaren Honda e pontuou logo de cara. Isso tudo deu a ele um lugar na McLaren como titular em 2017. Só que infelizmente na realidade ele tomou uma sova de Fernando Alonso em 2017 e 2018. E aí ele não conseguiu vingar na Fórmula 1. Após 2018 ele foi para a Fórmula E, onde segue lá como piloto da Mercedes e inclusive está brigando pelo título de 2022. Só que aquela coisa, ele não virou o que a gente esperava de Stoffel Vandoorne. Vamos agora para 2016, onde o campeão foi o piloto da academia da Red Bull, o francês Pierre Gasly. Ele derrotou o seu amigo e companheiro de equipe Antonio Giovinazzi por somente 8 pontinhos ao fim da temporada. Em 2017 ele se aventurou pela Super Fórmula, pela Fórmula E, até conseguir uma chance ali na Toro Rosso ao fim de 2017, onde foi efetivado para 2018. Após um bom 2018 pela Toro Rosso, ele foi para a Red Bull no ano seguinte, onde acabou sendo rebaixado para Toro Rosso no mesmo ano. Lá ele se reafirmou, conquistou 3 pódios e uma vitória no GP da Itália de 2020. E hoje Gasly é um dos pilotos mais sólidos do grid da Fórmula 1 e segue sendo piloto da AlphaTauri. Agora virando de chave, a GP2 então passava a se chamar Fórmula 2 em 2017, onde tivemos o campeão estreante que chegou com os 2 pés na porta. O nome dele era Charles Leclerc. Com atuações memoráveis e muita dominância, Charles Leclerc foi campeão da Fórmula 2 em 2017 e no ano seguinte ele foi para a Sauber na Fórmula 1. Ele, após fazer um bom ano, ele que é da academia da Ferrari, foi para a equipe italiana em 2019. Em 2019 ele fez um baita ano, desbancou o tetracampeão Sebastian Vettel e conquistou 2 vitórias e 7 pole positions. Ele segue na Ferrari até hoje, sendo um dos melhores pilotos do grid da Fórmula 1 e está brigando pelo título de 2022 pela Ferrari, onde está difícil no momento. 2018 foi um ano que tivemos um dos grids mais talentosos da história da Fórmula 2 e GP2. George Russell, Lando Norris, Alexander Albon, Nick De Vries, todos esses pilotos estavam na temporada de 2018. E o campeão foi George Russell até de forma imponente, 68 pontos de vantagem para o vice-campeão que foi Lando Norris. Russell, que já era piloto da academia da Mercedes, foi para a Williams em 2019. Lá ele pagou todos os seus pecados, sofreu muito e em 2021 ele finalmente conquistou seus primeiros pontos e o primeiro pódio. Isso fez ele ir para a Mercedes esse ano, onde vem fazendo um baita 2022, desbancando até aqui o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. É mais um baita piloto que temos aqui no grid da Fórmula 1. O campeão de 2019 da Fórmula 2 foi o holandês Nick De Vries, que ganhou o título com facilidade, com sobras. Mas De Vries, que é piloto da academia da Mercedes também, não conseguiu vaga na Fórmula 1 em 2020. O vice-campeão, que foi Latifi, conseguiu. Com isso, De Vries foi para a Fórmula E, correndo a equipe da Mercedes, onde ele foi campeão na temporada 2020 e 2021, a última que tivemos. De Vries segue na Fórmula E, onde não vem fazer um bom ano, é verdade, só que ele ainda tem ali a sua esperança de chegar na Fórmula 1. A temporada de 2020 da Fórmula 2 foi em meio à pandemia, com todo aquele calendário amarrado feito pela FIA e pela Fórmula 1, né, do jeito que deu. E o campeão em um equilibrado ano foi Mick Schumacher, filho do lendário Michael Schumacher. Mesmo sem ter uma pole sequer e somente 2 vitórias, Mick Schumacher conquistou o título da Fórmula 2 devido à sua grande consistência na última etapa no anel externo do Sakir. A Haas o contratou para 2021 junto do russo Nikita Mazepin,
onde o Mick Schumacher sofreu um bocado com aquela carroça que a Haas montou em 2021. Mas agora em 2022, com o carro no mínimo competitivo da Haas, Mick Schumacher demorou, mas conquistou seus primeiros pontos e no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está em boa fase. Tomara que essa boa fase continue aí para o Mick Schumacher. E agora, para fechar, vamos falar do último campeão que tivemos da Fórmula 2, que foi o australiano Oscar Piastri. Em 2021, Piastri, que era o atual campeão da Fórmula 3, não tomou conhecimento e venceu o título da Fórmula 2 com muita facilidade, com direito a uma reta final impecável. Lembrando que em 2021 a Fórmula 2 teve uma ideia brilhante de colocar 3 corridas no final de semana ao invés de 2. Piastri não conseguiu vaga para 2022 da Fórmula 1, só que ele segue sendo o piloto reserva da Alpine, onde é piloto da academia deles. E tem grandes chances dele conquistar uma vaga para a Fórmula 1 em 2023, já que diversas equipes querem o talento do australiano. Bem, então esse aí foi o vídeo aí dos campeões da Fórmula 2 e da GP2, o que aconteceu com cada um deles. E espero que o Felipe Drugovich seja o próximo aí dessa lista de campeões da Fórmula 2. Bem, esse foi o vídeo e se encerra. Bem, então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a galera, com seus amigos, enfim. Não se esqueça de entrar no nosso servidor no Discord, link na descrição, e também de mandar sugestões aqui nos comentários. Pode mandar, rapaziada. Bem, então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e falou!